A recuperação de um pet depois de uma cirurgia é sempre um momento tenso, né? E a maior preocupação de todo mundo é uma só: a dor. Nessa análise, a gente vai mergulhar numa abordagem que a ciência está começando a investigar para tentar aliviar justamente esse sofrimento dos nossos cães. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão para qualquer tutor. A recuperação pode ser um processo bem delicado, e saber lidar com a dor é, sem dúvida, a maior preocupação, tanto para quem está cuidando em casa quanto para os próprios veterinários. Controlar a dor depois de uma cirurgia não é só uma questão de deixar o animal mais confortável, não. É uma parte fundamental da recuperação dele. Por isso mesmo, é um dos principais focos na rotina de qualquer clínica veterinária. Normalmente, a primeira linha de defesa são medicamentos como opioides e anti-inflamatórios, o que é super comum. Mas a verdade é que eles não são uma solução que serve para todo mundo. Para animais que já têm alguma condição, sabe, tipo problemas nos rins ou no fígado, o uso desses remédios pode trazer riscos. E é aí que nasce a necessidade de procurar outras opções. É nesse ponto que as terapias integrativas começam a aparecer no radar. E uma delas, o Reiki, está começando a chamar a atenção da ciência. Vamos dar uma olhada no que os estudos estão mostrando sobre o potencial dela. Tá, mas antes de tudo, o que é exatamente o Reiki? Bom, segundo a definição que a própria pesquisa usa, é uma terapia complementar. A técnica se baseia na imposição das mãos para, segundo quem pratica, ajudar o corpo a reencontrar seu equilíbrio e a estimular seus próprios processos de recuperação natural. O mais interessante aqui é que essa prática, que já é bem comum em humanos, está deixando de ser só um relato de eu acho que funciona, para se tornar um objeto de estudo científico sério no mundo veterinário. A grande pergunta que a ciência quer responder é: será que isso funciona mesmo nos animais? E para responder essa pergunta, a gente vai analisar um estudo específico que foi investigar exatamente isso. A abordagem aqui foi totalmente científica, buscando dados objetivos que pudessem ser medidos. O cenário do estudo foi bem controlado. Olha só, pegaram 12 cadelinhas saudáveis e todas elas passaram pela mesmíssima cirurgia de castração. Isso é super importante para garantir que a base de comparação entre elas seja justa e confiável. O desenho desse estudo é o ponto-chave. Eles dividiram as cadelas em 3 grupos. O grupo controle, que só recebeu os cuidados normais. O grupo placebo, onde uma pessoa só fingiu que aplicava a terapia para isolar o efeito do toque. E, claro, o grupo Reiki, que recebeu a terapia de verdade. Essa estrutura com 3 grupos é o que se chama de padrão ouro na ciência para garantir que os resultados sejam válidos. E como é que se mede a dor num animal que não fala "ai, tá doendo"? Os pesquisadores usaram métodos bem objetivos, escalas de dor como a de Glasgow, que avalia o comportamento, a postura, as reações do cão, e também ficaram monitorando os sinais vitais, que são ótimos indicadores de estresse e dor. Certo. Com todo esse cenário montado, a pergunta que não quer calar é: o que os dados realmente mostraram? Vamos para os resultados. Esse número aqui, 50%, sozinho, ele já conta uma parte bem importante da história. Mas o que será que ele significa? Ele significa que, tanto no grupo que não recebeu nada de diferente, quanto no grupo que recebeu o tratamento simulado, metade dos animais sentiu dor a ponto de precisar de uma dose extra de analgésico. Isso nos dá uma base de comparação, um ponto de partida. Agora, olha o contraste. Compara aquele número com este aqui. 0%. É uma diferença e tanto, né? E aqui está o ponto crucial. No grupo que recebeu a terapia Reiki, simplesmente nenhum animal precisou de analgesia de resgate. Nenhum. Todas elas passaram pelo pós-operatório tranquilas, só com a medicação padrão. A diferença é notável. E este gráfico aqui desenha o que os números contaram. Fica muito claro que os níveis de dor, medidos pelas escalas, foram consistentemente mais baixos no grupo que recebeu Reiki, se a gente comparar com os outros 2 grupos. Não tem nem o que discutir. Ok, os resultados são bem promissores, não há dúvida. Mas na prática, o que é que eles significam? Como isso se traduz para o cuidado real com os animais no dia a dia? A conclusão dos próprios pesquisadores é a melhor forma de resumir. Eles dizem que o Reiki pode funcionar como um suporte. A palavra-chave aqui é essa: complementar. Não se trata de substituir o tratamento, mas sim de somar a ele. E para não deixar nenhuma dúvida, esse quadro coloca tudo preto no branco. Com base nesse estudo, o Reiki é visto como um apoio, algo para aumentar o conforto e, quem sabe, até diminuir a necessidade de mais remédios. Ele não é, de jeito nenhum, um substituto para os analgésicos ou uma cura mágica. É mais uma ferramenta na caixa de ferramentas do veterinário. É muito importante a gente manter a perspectiva científica aqui. Esse estudo, por mais fascinante que seja, foi pequeno, com só 12 animais.
Os resultados são um ponto de partida excelente, mas a própria pesquisa aponta que são necessários estudos maiores para ter certeza e confirmar essas descobertas. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Conforme a ciência for explorando mais a fundo terapias como essa, será que estamos caminhando para um novo padrão de cuidado? Um padrão onde o melhor da medicina convencional e o melhor das terapias complementares andam de mãos dadas pelo bem-estar dos animais? Fica aí a questão para a gente pensar.